Aqui é Célia Ribeiro, terapeuta. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo tem em algum momento, que se chama medo. Porque todo mundo tem. Quando a gente é criança, a gente é levado a ter medo. Ter medo de papão, ter medo do homem do saco. Quando eu era criança eu ouvia esse homem do saco vai te pegar. E por que é isso? O medo, quem coloca o medo no outro, quer manipular o outro, né? Essas questões de criança é muito comum isso, né? Quer que aquela criança não saia correndo, não saia na rua, tenha medo de sair do portão para fora. Então o medo, se a gente for pensar por esse aspecto, o medo ele é controlador, né? E que se utiliza dele, quer ter um domínio sobre o outro. Então se a gente pensar que hoje em dia o medo é propagado muito fortemente, por exemplo, o medo de ser assaltado, o medo, as mulheres terem medo dos homens, no caso de feminicídio, que acontece, eu não estou nem dizendo que não acontece, estou dizendo que ele é propagado de uma maneira muito forte. E sim, a gente deve ter cuidado, mas a gente não deve ter medo. O medo, ele nos impacta de uma maneira na nossa frequência. O impacto do medo, ele é muito forte. E a frequência de quem tem medo é muito baixa. O medo é uma das frequências mais baixas. Vocês vão ver que lugar está o medo. E o medo é lá embaixo. Quem tem medo não faz nada. Quem está com medo fica parado, não raciocina, não expande, não conquista coisas. É pra gente pensar, eu sempre coloco as coisas de uma maneira de a gente pensar juntos, raciocinar sobre o assunto. Evitar, a minha sugestão aqui, né, é evitar coisas que te deem medo. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente liga a TV e assiste um jornal, a primeira coisa que a gente sente é medo. Porque é tanta catástrofe, é tanta coisa feia, tantas coisas que nos dá medo, então você fala, então eu não vou sair de casa, né? O medo, ele vem para nos dominar. Eu acredito sim que os nossos meios de comunicação, infelizmente, são impregnados de domínio, né? E aí eu não estou falando, o jornalista em si quer... Não, eu falo como um sistema. O sistema gosta que a gente tenha medo. Quando a gente tem medo, a gente é dominado mais facilmente. O nosso raciocínio turva quando a gente está com medo. Então, existe um interesse que a gente fique aprisionado, que a gente fique assustado, que a gente fique acuado e não crie e não dê um passo à frente. Como evitar esse excesso de medo? Então eu percebi que eu fiquei com medo de determinada questão, eu medito, eu mando boas energias para aquela situação. Eu estou com medo, por exemplo, de fazer uma prova. Eu tenho medo da rejeição, tenho medo de ir mal, enfim, tenho muitos medos. Então o que eu faço? Eu medito, eu mando boas energias para aquela situação. Então aí eu imagino eu fazendo a prova, em volta de mim uma luz dourada, uma luz rosa, uma luz verde, enfim, uma luz que me faça, me dê pensamentos bons, né? Pode ser a cor que você gosta, legal. Então eu tenho medo de andar de avião. Então, um dia antes, eu me imagino chegando naquele lugar, vendo aquela pessoa que eu fui ver, fazendo o curso que eu ia fazer. Então, assim, a gente tentar já criar esse bloqueio para que o medo não chegue, né? É a ideia de eu estou protegido. Todos nós somos protegidos. Todos nós temos uma proteção divina. E não precisa ter crença em nada, não precisa ser religioso, não é nada disso. É energética mesmo. Todos nós temos essa proteção energética, a gente produz isso. Então, a gente tem que ter esse entendimento de não ser dominado pelo medo, porque a gente tem controle sobre essas coisas, a gente pode controlar. Mas eu não consigo, eu tenho muito medo de dirigir. Por que esse medo chegou, será? Vamos trabalhar? Existe como trabalhar. Existem muitos terapeutas qualificados para isso, existem muitas técnicas muito boas para tratar isso. Então, a ideia aqui é não deixar que o medo te domine, né? Ele vai vir de vez em quando? Vai. Tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Mas o problema é que o medo, ele gera muita violência. Então hoje você, hoje tem muita violência, não mais do que antigamente. Mas realmente a gente vê muita violência, sim, isso sim. A gente vê muita violência, mas antigamente tinha igual, tá? Só que a proporção de pessoas no mundo era menor, então
parece que tinha menos, mas a violência, o medo gera essa violência. Se eu tenho medo, eu ataco, porque eu tenho medo. Se eu não tenho medo, eu fico ali tranquilo. Então é uma pessoa que não está gerando violência. Então vamos descobrir de onde saíram nossos medos, para a gente tentar limpar esse medo e viver de uma maneira mais plena, né? Com a energia mais alta, passando para a frequência da confiança, que é uma frequência de quem já deu um passo bem longe, distante do medo. Então a gente pode viver sem esse medo. A gente pode ter receio, pode ser seguro, né? Ter alguma segurança, mas o medo não. Então era isso. Se gostou, compartilha, manda para os seus amigos e até mais.